Top 5 fundos imobiliários para você investir e lucrar agora em julho e agosto de 2024, de acordo com a nossa situação econômica nacional, tá? Como que você pode tirar o melhor proveito dessa situação atual investindo de maneira diversificada em fundos imobiliários, tá? Então eu vou mostrar nesse vídeo para você os 5 fundos imobiliários que você pode investir praticamente sem medo aí e obter os melhores resultados possíveis, tá? Começando com o MXRF11, né, que foi um fundo que eu mencionei há alguns meses atrás que ele estava esticado e de fato ele estava custando quase R$11 aqui na máxima dele, chegou em R$11,12 e agora sim ele está no valor atrativo por cota, tá? Que de R$10,17 e com dividendo acumulado de 12,49%, que é um ótimo dividendo, convenhamos, né? Aqui os números do fundo, né? Você tem mais de 1 milhão de cotistas, que é um marco histórico desse fundo imobiliário, quase 1,1 milhão, né, chegando ali. Ele tem uma liquidez média diária de mais de R$3 milhões, que é excelente, então você consegue tanto comprar quanto vender esse fundo imobiliário a qualquer momento no mercado, com o mercado aberto, obviamente, né? Um caixa de 179 milhões, que é um ótimo caixa também, não é excelente, mas é ótimo, tá? E um P sobre VP aceitável de 1,04, né? Basicamente, o que é o P sobre VP? Aqui ele deveria custar R$9,76, de acordo com o que ele tem ali na carteira do fundo, porém ele está custando R$10,17, então ele está aqui, esse 0,4 aqui, ó, valorizado, né? O mercado está pagando um prêmio para adquirir as cotas do MXRF11, é um valor bem aceitável na minha opinião. Ele estava em 0,7, né? Aí não é aceitável, tá? Não foi aceitável, não recomendei inclusive a aquisição, tanto aqui nesse canal quanto para os meus alunos, eu não recomendei a aquisição naquele momento, agora estou recomendando aqui. Eu acho que acredito fortemente que vale a pena investir no MXRF11. Aqui a distribuição é histórica dele, os últimos 5 anos, desde 2020 aproximadamente aqui, né? Você tem uma alta na distribuição de dividendos, porque você teve uma alta também na taxa Selic, nas nossas taxas de juros de modo geral, então ele veio a pagar mais e teve uma leve correção agora com os cortes na taxa Selic, que deve permanecer aqui ao longo de 2024 nessa média e depois voltar a subir em 2025, porque estamos tendo sinais de uma inflação cada vez mais alta, tá? E com uma inflação mais alta, fundos híbridos e de papel historicamente tendem a se beneficiar dessa inflação mais alta. Então uma exposição maior agora a fundos híbridos e de papel pode garantir um dividendo maior em 2025 para a sua carteira aqui de fundos imobiliários, e nessa carteira você pode encaixar o MXRF11, tá? Então ele deve subir aqui a sua distribuição de dividendos, né? Hoje a última distribuição foi de 0,96% e a próxima será de 0,9766%. Então um pouquinho maior, porém não alterou diretamente aqui a distribuição, né? Ficou aqui em 10 centavos por cota, tá? Aqui algumas informações contábeis, informações sobre o fundo imobiliário, que é um fundo híbrido pela Ambima, tá? Ele é um segmento de papel aqui, de acordo com a Status Invest, mas pela Ambima ele é um fundo imobiliário híbrido, porque ele possui vários segmentos ali na sua composição de carteira. A administradora é o BTG Pactual, porém a gestora é a XP, a famosa XP. São dois gigantes, dois tubarões do nosso mercado, então não tem por que você se preocupar com essa questão de gestão e administração. Aqui, basicamente, o patrimônio que vem crescendo, que é um bom sinal para um fundo imobiliário, tá? É um ótimo sinal, na verdade. Dados contábeis, né? A carteira, que é bem diversificada, é um fundo que apresenta vários segmentos englobados à sua carteira de ativos, o que reduz diretamente o seu risco, tá? Porque ele vai estar diversificado em vários segmentos, acaba que ele não fica tendendo muito para um lado só, sabe? Então vale a pena sim você ter o MXRF11 e é sempre válido você analisar o relatório gerencial, tá? Sempre leia o relatório, aqui você vai ter um contato maior com o gestor do fundo, com o planejamento para o futuro desse fundo imobiliário, que inclusive fica nessa primeira seção aqui do comentário do gestor, tá? E também sobre a carteira, ele vai falar sobre a evolução do fundo, aonde que ele está, como que ele está lidando com as novas taxas, com a nova governança do nosso país e tudo mais. Então você vai ter várias e várias informações, desde a exposição a certos ativos, né, dentre outras informações sobre o crescimento do fundo e tudo mais, tudo bem? Mas o MXRF11 fica aqui como a nossa primeira escolha. Lembrando que o top 5 não é por qualidade, o primeiro é o melhor ou o último é o melhor, não. Todos são ótimos fundos imobiliários, porém
cada um com a sua função na sua carteira de fundos imobiliários. E passando para o nosso segundo FII, nós temos o VGIR11, que é um fundo de papel que está custando apenas R$ 9,94, com uma mínima de 9,28 e uma máxima de 10,14, né? E com um dividendo acumulado gigantesco de 14,90%. Ele é um pouquinho mais arrojado do que o MXRF11. É um fundo que ele vem crescendo aqui o preço da sua cota, né? O valor da sua cota, ela vem evoluindo aqui com o tempo. Ela caiu um pouco aqui por volta do meio do ano passado, depois ela voltou a subir aqui, né? Está subindo cada vez mais e deve se valorizar com a alta do IPCA também, tá? E aqui você tem aqui um PSBVP de 1,02, você tem mais de 200 mil cotistas, quase 250 mil cotistas, uma boa liquidez média diária de 1 milhão, né? Não é melhor do que o MXRF11, mas é boa, tá? É aceitável, né? Um caixa de 47 milhões, que também é aceitável, tá? E aqui uma evolução, né, notável na distribuição de dividendos. Durante a pandemia foi muito ruim, ele foi lançado em 2018, tá? É um fundo bem mais jovem, inclusive, também, né? Porém, ele teve uma boa recuperação em 2022, em 2023 se manteve e agora deve se manter também em 2024. É uma opção que eu colocaria uma parcela menor do meu investimento, tá? Eu tenho 100% do meu patrimônio em fundos imobiliários, eu colocaria ali 5%, sabe? Ou no máximo 10% de exposição nesse fundo imobiliário, tá? Descendo um pouco mais, temos mais informações sobre o fundo, né? Outro fundo administrado pelo BTG Pactual, novamente aparecendo aqui, categoria aqui segmento de papel, tá? E gestão ativa, que eu só falo de fundos com gestão ativa. Patrimônio evoluindo, né? Crescendo cada vez mais. É essa tendência que nós devemos procurar e encontrar em fundos imobiliários, tá? Tendência de alta em relação ao seu patrimônio. Aí, quando você fala de resultados aqui, é importante que esteja uma crescente, tá? Da direita, só um segundo, da direita para a esquerda, né? Como o número de cotistas, os ativos, o patrimônio líquido e assim em diante, né? Os valores bons estejam crescendo, né? E em conjunto com os valores bons, as dívidas também crescem, mas devem crescer em uma proporção saudável em relação ao lucro líquido desse fundo imobiliário. Descendo um pouco mais, nós temos aqui os ativos, né? Para ver melhor os ativos desse fundo imobiliário, como ele é um fundo de papel, vamos no relatório gerencial, vamos abrir esse relatório e aqui nós temos o comentário do gestor, que é a Valora Investimentos, né? Ele vai falar um pouco mais sobre o fundo imobiliário, ele vai falar também sobre os ativos, tá? Esse fundo aqui, ele tem muito do CDI+, né? Agora, Leonan, você falou que ele vai se beneficiar do IPCA mais alto, como assim? Com a alta do IPCA, da nossa inflação, basicamente o Banco Central, o que ele tem que fazer? Ele tem que elevar novamente a taxa Selic para conter essa inflação. E o que sobe junto com a taxa Selic? O CDI, tá? Então, com o CDI subindo, isso lá em 2025, tá? Não é em 2024, somente em 2025 nós veremos essa mudança mais forte aí, vai ter ainda alguns cortes, provavelmente na taxa Selic, para aí sim depois ela voltar a subir e beneficiar aqui esse fundo imobiliário, tá? Então você pode ver aqui quem são os devedores, né? Quem são os CRIs de modo geral, né? Os certificados de recebíveis imobiliários, os papéis desse fundo imobiliário. E aqui ele vai falar um pouco mais sobre a sua posição e também algumas questões relacionadas a rendimento do fundo, tá? E esse foi o VGIR11, né? Que é a nossa segunda opção, e a nossa terceira opção é o KNCR11, que é um fundo que eu gosto muito, eu tenho na minha carteira já fazem alguns anos, eu vou continuar adquirindo o mesmo, né? Custa um pouquinho mais caro a sua cota de R$ 104,32, com uma mínima de 96 e uma máxima de R$ 106 e um dividendo acumulado de aproximadamente 12%, tá? Ele é um fundo que ele teve sim as suas oscilações aqui nos últimos meses e anos também, com uma mínima aqui de 93 nos últimos 2 anos aqui aproximadamente, né? 2023 e 2024, e ele está subindo cada vez mais aqui o valor de cota e deve continuar subindo, tá? Nos próximos meses também, né? Tem aqui um caixa de 116 milhões de reais, um PSBVP de 1,03, que é bem aceitável, mais de 340 mil cotistas, que é ótimo, e a liquidez diária dele é simplesmente maravilhosa, de 6,6 milhões de reais, com uma distribuição de aproximadamente R$1 de dividendos, né? Ou seja, aqui 0,95 ou 0,94% em relação ao preço da cota, tá? Aqui você pode ver a média de distribuição de dividendos dele, sofreu um pouco na pandemia, se recuperou, se manteve em 2023 e agora teve uma leve redução por conta da Selic, tá? Os cortes da Selic e tudo mais, e também o IPCA que caiu, porém vai voltar a subir também, e eu vou mostrar por quê, tá? Mais informações sobre o fundo, aqui o administrador, que é
entregue, porém a gestora ela é bem conhecida, já mostro para você. Aqui o patrimônio dele sempre evoluindo, né? Ele vem subindo cada vez mais aqui o seu patrimônio, né? O patrimônio líquido do fundo, né? Mais algumas informações, a carteira dele, descendo um pouco mais, temos o relatório gerencial, abrindo ele, nós temos obviamente a gestora, que é a nossa queridíssima Kinea, né? Que é uma empresa gigantesca, é uma baita gestora de fundos imobiliários, não só o KNCR11, como outros ótimos fundos imobiliários que estão sob a gestão da Kinea, tá? Aqui mais informações sobre o fundo de modo geral, tá? Eles vão falar mais ou menos como funciona o rendimento dele, que é aproximadamente aqui 117% do CDI, né? Porém, sem a cobrança de imposto de renda, tá? O que é muito interessante é que a taxa de ADM dele anual também, que não é muito alta, tá? Que está dentro dos padrões, tá? Mais informações sobre o fundo. Lá embaixo nós temos aqui os papéis, tá? E o indexador, que também é o CDI, assim como o VGIR11, que deve subir mais para 2025. Temos aqui alguns ligados ao IPCA+, e por isso, tá? Por ser tão atrelado ao CDI, que ele teve essa leve redução aqui na distribuição de dividendos, tá? O que deve se inverter em 2025 com a alta da Selic para conter a inflação, que já está com vários sinais de alta, tá? Então, esse fica o nosso terceiro lugar, fica aqui com o KNCR11. Nosso quarto fundo imobiliário é o MAL11, que não é um fundo muito comentado aqui no Brasil, mas é um fundo de shopping que está custando hoje R$ 109,46, teve uma mínima de 107, chegou numa máxima de 119, ou seja, entre o valor atual até a máxima são R$10, tá? Então você pode ganhar com a valorização do MAL11 e também com a distribuição de dividendos, que ficou aqui um pouco abaixo de 10%, na verdade relativamente abaixo, né? 9,38% acumulado, né? Aqui o valor da cota dele chegou numa mínima aqui de R$61, né? R$60 aproximadamente, uma máxima de 130, né? Na pandemia, você não deve considerar muito essa queda, tá? Como sempre, não considere muito esses valores aqui, considere a partir aqui de 2021 para frente, né? E você tem essa alta, ele está subindo, teve uma leve correção agora, né? E deve subir um pouquinho mais aí ao longo dos próximos meses, tá? Ele é um fundo de shopping, né? Apresenta números um pouco menos robustos, como um pouco mais de 100 mil cotistas, uma liquidez média diária de R$1 milhão, né? Um dividendo que caiu um pouquinho, aqui o próximo rendimento dele vai ser um pouco menor, tá? Um preço do VP descontado de 0,91, né? E um caixa aqui de R$107 milhões. A distribuição de dividendos teve uma queda aqui na pandemia, obviamente, depois voltou a ficar estável, né? Como sempre, qualquer fundo de tijolo ou de shopping, por exemplo, vai ter um dividendo um pouco mais sólido do que um fundo de papel ou híbrido, tá? E ele é um fundo, assim, que eu colocaria ele, patrimônio evoluindo, né? Como eu já mostrei, dos outros fundos imobiliários. E ele é um fundo imobiliário que ele serve para tranquilizar a sua carteira. É um fundo de menor risco agregado ali, tá? Em comparação direta com os fundos de papel e híbridos, tá? E ele é mais tranquilo para você investir. Ele está bem diversificado entre Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Alagoas, tá? Ele tem shoppings em várias regiões do Brasil, o que deixa ele um pouco mais seguro em relação ao risco regional, tá? E o relatório gerencial dele você encontra aqui também, que saiu recentemente, né? E aqui no relatório você vai ter mais e mais informações que a Genial está passando, que é a gestora desse fundo imobiliário. Eles vão passar aqui algumas informações atuais do fundo e também planos para o futuro do mesmo. E nós finalizamos aqui com o nosso quinto fundo imobiliário, que é o HGLG11, tá? É um fundo muito conhecido aqui no Brasil, ele dispensa comentários, ele é um fundo bem tranquilo de você investir, que está barato, tá? Ele está custando apenas R$161 por cota, com uma máxima de 170, que deve superar em breve, e com um dividendo bem ali tímido, eu diria, de 8,15%, tá? Que pode subir um pouco aí nos próximos meses, né? Aqui os números desse fundo imobiliário: 472 mil cotistas, né? Uma liquidez média diária ótima de 3,66 milhões, né? Um valor em caixa também muito bom de 176 milhões. Um P sobre VP excelente aqui, muito baixo para o HGLG11 pela qualidade do fundo, de 1,02. É outro daqueles fundos imobiliários que são mais tranquilos, tem uma distribuição de dividendo muito sólida, ó, são basicamente blocos de distribuição de dividendos, né? E aqui abaixo você encontra tanto mais informações sobre a gestão, o tipo de fundo, né? O patrimônio que vem evoluindo também, né? E aqui o portfólio dele, que é bem robusto, tá? Um fundo muito robusto e majoritariamente atrelado ao IPCA, tá? Lembrando que o IPCA vai subir no final desse ano e começo de 2025,
ou seja, nós veremos um dividendo maior aqui no HGLG11 e ele é um excelente fundo imobiliário, então acredito que vale sim a adição à sua carteira de fundos imobiliários. Lembrando que é necessário que você saiba avaliar cada um dos fundos imobiliários e compreender qual é a sua exposição ideal a cada um deles, tá? Cada segmento tem a sua função. Os fundos híbridos e de papel trazem ótimos dividendos, os fundos de tijolo e de logística têm como foco deixar a sua carteira mais tranquila de modo geral, então é importante você saiba distribuir ali o valor investido em cada um dos segmentos. E para ajudar você com essa distribuição, eu tenho hoje um curso completo sobre fundos imobiliários, onde eu ensino você a avaliar os melhores fundos imobiliários, a como ampliar a renda mensal, né, o dividendo que você recebe proveniente dos fundos imobiliários e como gerenciar uma carteira de forma profissional visando a liberdade financeira, cujo link está aqui na descrição. Ele está com desconto de R$100, tá? Então vale super a pena você conferir esse curso completo e aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula. Um grande abraço e comente aqui abaixo a sua opinião. O que você achou? Você possui um ou mais desses fundos imobiliários? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Eu aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Um grande abraço para você, até mais e tchau!